Este é o Conexão. O déficit habitacional brasileiro está em torno de 6 milhões de residências, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O desafio de garantir moradia a toda a população brasileira é grande, principalmente nos centros urbanos. No programa de hoje, vamos conversar sobre este assunto com o arquiteto e urbanista Washington Farjado e com Álvaro Domingues, que é geógrafo e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em Portugal. Olá, muito obrigada pela participação de vocês. Nós estávamos conversando sobre a questão do déficit habitacional fora do ar. E o senhor até citou que em Portugal não há essa expressão, né? Mas aqui no Brasil nós temos, e eu queria que você começasse explicando para a gente, Washington, o que é o déficit habitacional e o que ele leva em consideração. O déficit habitacional, Karen, é uma definição, ou como a gente diz tecnicamente, um indicador para medir a carência de moradia. E ele, essencialmente, ele pega, então, aspectos quantitativos dessa carência. Quantos são os domicílios necessários para que pessoas possam ter casa. Agora, dentro dessa definição, existem outras dimensões. Isso tanto significam condições péssimas de habitabilidade, isso significam pessoas que não conseguem pagar o aluguel, isso significam pessoas que coabitam espaços numa qualidade espacial precária. Isso são os componentes do déficit, né? São desdobramentos desse indicador grosso que mede um número maior. Dentro desse grande número, existem, então, dentro dessa quantidade, existem qualidades que a gente precisa falar. Porque senão a gente começa a falar de uma métrica numérica e que, na verdade, não atinge um problema na sua complexidade. E acaba afastando também. Eu gostaria de saber, professor, se a topografia, o relevo da região, ela influencia nessa questão das moradias também? Ou ajuda ou atrapalha? Habitualmente, a urbanização da pobreza procura terreno que não é valorizado pelo mercado imobiliário. E uma das condições que faz com que o terreno seja pessimamente valorizado são determinadas condições naturais. Se você tem uma encosta muito íngreme, muito inclinada, ou se você tem uma área sujeita à inundação, é natural que isso influencie, porque a condição da pobreza é uma condição de afastamento em relação aos custos normais do mercado, em relação ao facto do terreno estar infraestruturado e, portanto, essa população vai procurar terrenos marginais, que é onde pode... Onde consegue pagar. Onde consegue pagar, sim. Esse número que a gente tem é um número considerado alto quando a gente pensa o nosso número brasileiro em relação ao mundo? É um número alto, eu acho que para a nossa realidade, para a condição da urbanização no Brasil, ele é alto. Nós somos um dos países com maiores índices de urbanização, 85% da população brasileira vive em cidades. Mas esse número, me parece, cara, que muitas vezes ele ofusca, na verdade, o principal problema, que é uma ausência de políticas habitacionais. E a gente deixa de falar sobre imóveis que estão vazios sem pessoas. Então, nós temos pessoas que precisam de casas e casas que estão vazias sem pessoas e sobre as quais nós não implementamos nenhuma política. O famoso IPTU progressivo, a utilização compulsória, fazer com que propriedades urbanas que estejam vazias venham a receber população. Então, eu acho que muitas vezes a gente fica preso nessa definição numérica do indicador e a gente deixa de falar sobre o principal problema, que é fazer com que as pessoas possam ter localização ou, de uma maneira mais simples, possam ter endereço. A gente tem que trazer mais pessoas, mais brasileiros para dentro da experiência de cidade. Porque senão a gente consegue repetir, a gente continuamente estamos repetindo um modelo histórico de exclusão e de segregação. E quando a gente olha para o Brasil, a experiência a partir da redemocratização, Álvaro, o Brasil conquista a democracia, conquista uma moeda, conquista processo de inclusão, mas a gente não conquistou cidade ainda. Não é à toa que nós ocupamos os centros históricos, pedindo direta já em 1984, e em junho de 2013 nós ocupamos novamente os centros históricos, dizendo, olha, não está bom. A gente quer mobilidade de qualidade, a gente quer moradia, a gente quer educação, padrão internacional, padrão FIFA, padrão Olimpíadas. Então a gente tem que olhar para esse processo recente do que está acontecendo, que na minha visão é um grande clamor por cidade. Eu acho que essa é a esfera que a gente não alcançou ainda. Professor, o senhor tem experiência para poder comparar
as cidades e os países. O senhor estava falando algumas coisas em relação à Índia, fora do ar, agora falando do Brasil, e o senhor é de Portugal. Qual que é a fotografia que vem para o senhor quando o senhor pensa na questão de moradia aqui do Brasil? Li há muito tempo um livro muito conhecido e muito bem escrito que se chama Cidade Partida, do Zouenir. E é essa a ideia. Só falar o sobrenome dele para todo mundo, né? Cidade Partida, Zouenir Ventura. Ventura, isso, é isso aí. E então, quase toda a condição pós-colonial, países que passaram por séculos de colonização e de uma população escrava que não tinha qualquer direito, eram pouco mais que animais, não é? E depois conseguiram a independência mais cedo ou mais tarde, o Brasil conseguiu mais cedo, os direitos humanos demoraram e, portanto, há qualquer coisa que tem uma raiz muito antiga, que remonta ao ciclo da plantação, do açúcar, do minério, da cana-do-açúcar, e nós vemos isso também em África, e isso deixou uma sequela social muito complicada. Uma herança, né? Sim, a terra na mão de poucos, os negócios na mão de ainda menos e depois uma imensa população de pobres. Se juntarmos governos, ditaduras que não tinham um mínimo de preocupação social com a pobreza, a questão vem até aos nossos dias, sempre agravando-se. Enquanto que, na realidade europeia, mesmo em Portugal, que era um país bastante pobre, as coisas foram-se resolvendo lentamente, não é? Portugal, mesmo no tempo da ditadura, tinha políticas de habitação que consistiam, sobretudo, em produzir, chamava-se habitação social. Portanto, o Estado Central, o Estado local, os municípios, o Fundo de Fomento de Habitação. Havia uma série de instrumentos de política, sobretudo concentrada nas grandes cidades, em Lisboa e no Porto, e foram atendendo a uma urbanização que não era como aqui, era uma urbanização muito lenta. O termo que é usado na linguagem anglo-saxónica para a América Latina, para a Índia, para quase toda a África, é fast urbanization. Portanto, fast, uma urbanização que se faz muito rápido. Urbanização rápida. Por transferências maciças, e é uma urbanização que anda descasada do crescimento económico. Porque quando a fuga da população dos campos para a cidade é à procura de um emprego que existe, normalmente isso significa uma subida no escalão social. E aí a moradia não é um problema para quem tem emprego e consegue sustentar-se, claro, né? vai resolvendo, como resolve as outras necessidades do cotidiano. Quando a transferência para a cidade não traz consigo ou não se passa em ambiente de crescimento económico, o caso de Luanda, depois da independência, a independência de Luanda em 75, de Angola em 75, segue-se um período de guerra civil muito complicado, 30 anos, e de repente Luanda tem 6 milhões. 6 milhões de pobres. Mas pobres é o grau zero da condição humana. E então, essa que é a questão hoje em dia. Com a própria globalização da economia, as empresas vão para o Bangladesh porque a mão de obra é barata e não tem legislação ambiental, vão para acolá porque é um paraíso fiscal, ou seja, usam o mundo como se fosse um tabuleiro de xadrez. E portanto, deixa-me só acabar, claro. E portanto, muita daquela riqueza que podia ficar fixada aí e ser redistribuída para ter melhores infraestruturas, melhores sistemas de saúde, melhor apoio de política de habitação, isso não se passa. E os problemas continuam sem ser resolvidos. O senhor falou, terminou com essa frase, né? Os problemas continuam sem ser resolvidos. Passa então por uma questão de política, realmente, né? A gente está conversando fora do ar sobre isso. Falta dinheiro para poder dar casa para todo mundo ou não? Tem esses espaços, mas não existe uma política que divida melhor essa situação? Não falta dinheiro, na verdade, se você pegar o programa Minha Casa Minha Vida, foram 294 milhões de reais aplicados, de 2009 até 2016. Produziu 4 milhões de domicílios. Para você ter uma ideia, Álvaro, foi uma casa feita a cada 1 minuto e tantos segundos. Uma das maiores produções habitacionais do mundo, Karen. Mas onde se deu essa produção? Ela se deu nas bordas, na cidade, sem acesso a serviços públicos, repetindo essa lógica de segregação
Porque, na verdade, Minha Casa Minha Vida não foi uma política habitacional. Ele foi uma política de incentivo ao desenvolvimento econômico. A gente tem aqui, Karen, um ponto que a gente precisa ficar atento, que é a ideia de morar é uma ideia ancestral e é da humanidade. E em dados momentos da história, o término da Segunda Guerra, essa produção era necessária porque as pessoas não tinham mais casas, as cidades europeias estavam destruídas. E uma série de políticas foram iniciadas. No nosso caso, a gente nunca chegou a fazer isso muito bem. A gente tem experiência do BNH e, a partir daí, nada mais foi feito em termos de políticas habitacionais. E a gente está, na minha visão, estamos um pouco perdidos. Ora, numa ilusão de que a gente, então, teremos crescimento econômico, os problemas serão resolvidos, mas quando esse crescimento acaba, a gente vê que, na verdade, os problemas estão aí, são latentes e continuam ainda a machucar a população. Se realmente as cidades continuarem nesse crescimento aí que é previsto, né? A gente não consegue realizar nem tanto um projeto coletivo, quanto mais pessoas não conseguem ter uma qualidade de vida. Isso tem uma dimensão que é coletiva, mas tem uma dimensão que é poder realizar o seu potencial. E na medida que a gente começa a condenar brasileiros a ficar numa condição sempre de exclusão, a gente está tirando o potencial desse indivíduo e tirando o nosso potencial também como sociedade. Então é uma política, na minha visão, essa é a política mais ausente da realidade brasileira, é até imoral essa ausência, isso depende de uma ação federal, mas depende muito de ação dos municípios. Os municípios não precisam esperar também ações federais para começarem a fazer algo. Problemas, exato, né? Porque eles têm as ferramentas, eles têm terras urbanas, eles têm políticas e ele tem corpo técnico, tem até algum recurso para poder começar a melhorar isso. Olha só, a gente está falando sobre situações e aí a gente está pensando, imaginando aqui, né? Mas a gente tem uma forma de materializar e expor esse problema que a gente está citando, que é o déficit habitacional. Estreou aqui no canal Futura o documentário Não Repara a Bagunça, que mostra 3 situações de falta de moradias adequadas na cidade de São Paulo. Agora a gente vai ver um trecho do filme que mostra algumas casas no Jardim Peri, bairro da capital da maior cidade do Brasil. A respeito desse barraco aqui, tá uma coisa precária, tem um casal que mora, entendeu? Muito vazamento de esgoto. Já tá coisa mesmo, pedindo para o casal sair, mas não tem para onde ir também. E vazamento de cano de água, de esgoto. Existe essa molhação aqui, onde prejudica a saúde de todos nós aqui, que é uma coisa séria. Aqui, ó. Olha só que perigo, onde todo morador corre através do que está acontecendo, ó. Um terreno que pode a qualquer momento desabar. É só madeira, com o tempo está apodrecendo e o pessoal está assim, só vivendo de escora. Aí aqui é o rio, onde a Sabesp despeja e abre as suas comportas. Aqui, ó. Quanto tempo o senhor está aqui na comunidade? 1 ano e 4 meses. Mas eu já morei aqui vários anos, mas de aluguel. Aí eu também não pude mais pagar aluguel e a vizinha acabou cedendo lá um pedacinho de terra para mim poder estar construindo o meu barraco. E a gente vê aqui materializado o que a gente está conversando, né? Olha a situação em que essas pessoas estão morando. O Jardim Peri fica bem próximo do centro de São Paulo, aquela capital cheia de prédios enormes, né? Capital financeira, muito dinheiro, muito poder envolvido. E ali perto a gente vê casas de palafita, né? É uma situação inaceitável, né? É uma situação inaceitável e não estou vendo como seja resolvida, porque a reconstrução da Europa do pós-guerra faz-se num contexto em que, apesar da guerra e da destruição, as economias europeias eram líderes, entre outros, da economia mundial. E, portanto, foi possível, num período de 30 anos de crescimento contínuo da economia, os chamados 30 anos gloriosos, sim, constituir um modelo de Estado, que é chamado Estado Social, ou Estado-Providência, no fim de contas é uma social-democracia, cuja função era, sobretudo, de redistribuição social. Uma parte da riqueza criada pela economia era transferida para o Estado sob forma de
impostos, taxas, etc., mas sobretudo impostos. E depois esse dinheiro era reinvestido sob forma de externalidades sociais. Externalidades são aquilo que toda a gente usa. As estradas, a rede elétrica, a água, o saneamento, o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de ensino obrigatório. E esse é o grande legado, na minha opinião, o grande legado político da Europa democrática. Nessa altura, Portugal tinha uma ditadura. Mas foram precisos 30 anos. Contínuos. E não aquela oscilação do para e arranca, ou então aquele experimentalismo, vamos ensaiar esta política a ver se funciona. Vamos ver se dá certo. E depois vem outro governo e não dá continuidade a isso. Olha só, esse documentário, a íntegra dele, está na nossa programação e também no Futura Play. E agora a gente vai conversar com o Yuri Barcelos, que é repórter e fez parte dessa produção. Oi, Yuri, você me escuta? Te escuto sim, Karen. Tudo bem? Tudo certo. Yuri, obrigada por participar com a gente. Eu queria que você contasse para nós aqui do Conexão como é que foi a produção mesmo, o que levou vocês a fazerem, a sua equipe a fazer esse documentário. Eu queria cumprimentar o Washington e o Álvaro também, que estão aí com você, Karen, e agradecer também pela oportunidade de participar. A gente, enfim, como a gente sempre fala, moradia para a gente sempre vai ser pauta aqui em São Paulo, né? Porque, enfim, é um problema muito grave e histórico, está longe de ser resolvido, né? A gente achou que seria muito interessante, né? Principalmente por ser uma produção em vídeo, mostrar como a situação, né? Como essa falta de moradia digna afeta o cotidiano dessas pessoas, né? Então foi isso que nos levou a passar um tempo mesmo com cada uma dessas 3 pessoas, até mais que 3, né? Mas dessas 3 histórias que a gente contou, passar um tempo com eles e ver e tentar retratar isso, assim, de uma maneira bem íntima e próxima deles, sabe? Yuri, eu queria saber, assim, diante dessa sua experiência, o que você enxergou, mesmo nós somos jornalistas, né, eles são arquitetos especialistas, mas você teve algumas ideias do que pode ser implementado para mudar essa situação aí em São Paulo? Olha, é muito complexo, né, é um tema muito complexo essa questão da moradia. Enfim, o que eu imagino é que, assim, isso pode começar a mudar quando virar prioridade de verdade, assim, né? Dos governos municipais, estaduais e federais, mas é um problema que também que é um problema também econômico, né? A gente vê, enfim, no Jardim Peri ali, muitas pessoas passam de favelas em favelas e acabam ali porque não conseguem pagar aluguel de moradia qualquer, sabe? É um problema muito complexo mesmo, enfim. Dá a impressão de que é preciso reparar, né? Ao contrário do que vocês colocaram no título do documentário, é preciso reparar a bagunça, né? Olhar mesmo. Exatamente. E é interessante porque esse título surgiu como ideia pra gente, porque em todos os lugares que a gente entrava, as pessoas nos recebiam falando exatamente isso, assim, não repara a bagunça. Então, elas têm essa preocupação com a condição delas, mas, ao mesmo tempo, têm essa vontade de denunciar essa falta de moradia adequada, que às vezes é insalubre, né? Enfim, é um total descaso. Isso que eu queria citar, esse ponto, assim, porque além de você ver que as pessoas não têm casas, elas também não têm acesso a serviços básicos como saneamento básico, né? Já diz o nome. Isso é muito grave, né? Mostra que o problema é muito mais profundo do que você chegar apenas e construir uma casa para alguém. Claro. No caso da Neuza, quando a gente chegou lá e a gente conheceu ela, no dia que a gente conheceu ela, tinha acabado de ter um deslizamento sobre o barraco dela. A Neuza, que você se refere, é uma das pessoas que aparece no documentário, né? Isso, que tem uma casinha, um barraquinho no Jardim Peri. A gente chegou lá, tinha acabado de ter um deslizamento que aconteceu sobre o barraco dela, que cortou as fiações que tem lá e que pegou fogo na comunidade, que por isso eles estavam sem luz, e ela estava sem água e a casa dela fica em cima de um córrego, sabe? E quando chove tem grandes enchentes. Então, assim, é toda uma situação que você fica, sabe, boca aberta. Assim, como pode? A gente está em 2017, uma das maiores cidades do mundo, enfim, e tem situações como essa, sabe? E são situações que, infelizmente, ainda precisam ser denunciadas. Muito obrigada, viu, por vocês fazerem essa denúncia, por serem nossos parceiros nisso e também por participar aqui com a gente, viu? Claro, obrigado a vocês, agradecer novamente a Pública, todo mundo que nos ajudou na produção e, novamente, principalmente as pessoas que se abriram pra gente, que aceitaram contar essas histórias, a gente sabe que é muito difícil e a gente é sempre muito agradecido por isso. Tá ótimo. Obrigada, Yuri, um abraço. Imagina, abraço.
Essa questão, então, a gente mostrou, a gente ilustrou, já falamos das questões mesmo. Tudo que a gente está vendo, a gente conversou aqui, né? Nesse final do programa, eu queria que a gente trouxesse soluções. O que a gente precisa cobrar dos governos municipais, federais, estaduais? Medidas. Quais são essas medidas? Eu acho que o Yuri colocou bem, precisa ser entendido como prioridade, não é, muitas vezes nem como problema é entendido. Porque se as pessoas estão fazendo moradia com seu próprio esforço, com sua própria economia, parece que não existe problema, mas o problema existe sim. Então esse é o primeiro ponto. Também não ficarmos imobilizados nessa situação de que não tem recurso para isso. A gente tem uma cidade inteira vazia nos centros urbanos brasileiros que está ali pronto para ser ocupado. Então, a gente também, o papel preponderante é do município, são das prefeituras. As prefeituras precisam começar, os prefeitos precisam começar e não precisam esperar políticas federais. Começar como? Vendo o problema na sua complexidade. A gente tanto tem que tratar da urbanização de favelas, de saneamento básico para esses territórios, como a gente tem que combater imóveis ociosos. Como? Utilizando instrumentos que estão no Estatuto das Cidades desde 2001, quando foi criado. Então, nós temos uma legislação propícia para isso, mas que até hoje nenhuma prefeitura brasileira utiliza. Não é à toa, Karen, que quando a gente olha para as 27 regiões metropolitanas brasileiras, as áreas informais crescem e os centros históricos se esvaziam. E a gente, então, tem aí um componente estranho, paradoxal até, porque a gente tem gente precisando de casa e imóvel vazio. E lugar vazio. Vamos trazer essas pessoas para ocupar esses imóveis vazios? Essa é a primeira política. Realmente virar prioridade mesmo, isso, né? Até, Karen, não precisa de tanto recurso assim, precisa mais de vontade política e fazer com que essas propriedades se destravem. E com isso a gente consegue até criar alguma economia com isso. A reabilitação de imóveis é uma economia importante. E eu gostaria, professor Álvaro, que você desse para a gente, rapidamente também, que está no final do programa, o que a gente pode aprender com essa experiência dos 30 anos ininterruptos, os 30 anos gloriosos da Europa, que a gente pode implementar aqui no Brasil? Eu creio que é um olhar sobre a pobreza em si e não sobre alguma das suas dimensões. Eu não creio que a questão se resolva simplesmente transferindo, porque não é uma questão de estoque, trazer daqui, porque há vazio aqui, porque a gente sabe que o mercado imobiliário existe e que a maior parte da regulação do mercado das casas é um mercado capitalista. O Estado pode ser mediador. A minha preocupação é ir percebendo que o Estado está deixando de ter o poder que tinha para ser o grande reequilibrador da sociedade. Eu acho que o Estado que suicidou-se ou então foi tomado de assalto pelo capitalismo. Por exemplo, em muitos países da África, na Índia, a habitação é produzida por empresas privadas que fazem contratos com o Estado e que colocam casas, nem sequer infraestruturas há, colocam casas como se fosse para grilos ali. E depois, no meio disto tudo, há um trânsito de dinheiro público e há parte desse dinheiro que é desviado. Nem sequer o Estado tem mão sobre isto. Sim, sim. Isto é uma preocupação enorme, porque está-se a passar em todo o lado. Não é? É preciso reinventar o Estado. E é preciso perceber que um dos problemas maiores da condição da pobreza é que ela se perpetua a si própria. A criança que não foi acompanhada e, portanto, não acabou a escola. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Onde é que ele se corta? Porque aí as políticas assistenciais começam nos programas de vacinas, na escola, na assistência à saúde. O Estado tem que existir. Porque senão, eu posso fazer uma política de infraestruturas de grande efeito, como se fez aqui no Rio, quando dos Jogos Olímpicos, mas parecia que havia um descaso total entre o tipo de infraestrutura que se fazia e a sociedade que usava essa infraestrutura, não é? E então, se o Estado não aparecer como o grande equilibrador disto, essa tal sociedade arquipélago, que se divide em 3 ilhas de prosperidade e milhões de ilhas de pobreza, nunca mais se resolve. Elas precisam se... Aumenta a segregação, aumenta o distanciamento social e a urbanização transforma-se em áreas onde a urbanização é de primeira qualidade e há tudo, desde a água à fibra óptica, e na outra não há nada. Há terra e pouco mais, não é? E lama e pó.
Gente, eu quero muito agradecer a vocês. Quem está em casa com certeza aprendeu muito juntamente comigo aqui. Agradeço a você também de casa pela companhia. Fique atento à nossa programação para você assistir ao nosso novo material, nosso novo documentário, Não Repara a Bagunça. Obrigada pela companhia. E se você quiser rever tudo isto aqui e até esse material também, é só acessar o futuraplay.org. Um grande abraço, até a próxima.